demais, né? Valeu, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula, né? Começar falando sobre o Nordeste. Vamos iniciar o assunto Nordeste, né? Hum, Primeiro assunto, né, do quarto bimestre, fechar, né, o ano letivo com a região, a região que a gente amém. vive, né? A região que a gente está localizado, que é a região Nordeste, certo? Vamos lá. Sim, Vamos iniciar aqui. Olha aí. A gente já chegou começa vendo essa paisagem, né, dona Márcia? lindo, lindo. O Paisagem Nordeste é linda. lindo. A É região sim, Nordeste é massa demais, né? é sim. Cenário de grandes belezas naturais, como as piscinas naturais da praia de Hum, Itaipu, de fora, hum, observada aí em Maraú, na Bahia. Isso é na Bahia, né? Se hum, contar aqui, nós temos as piscinas naturais aí daqui da Paraíba, nós temos aí, quando se forma, né, areia vermelha, né? Nós temos também é, lá no Seixas, né? Quer dizer, é lindo sim. demais o nosso Nordeste, Olha né? que lindeza, meu Grandes Deus. paisagens, né? Mas É esse sim. Nordeste, nós temos 9 estados nesse Nordeste nosso, certo? Nós temos o Maranhão, o Hum, Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Era Norte, a nossa norte, Paraíba, né, que é o nosso Paraíba. estado, Isso. Pernambuco, Alagoas, Pernambuco. Sergipe e a Bahia, certo? 9 estados Hum, são da região Nordeste, certo? hum, Então a lindo. região Nordeste é a nossa região, é a região da nossa vivência, né? É a região de grandes belezas naturais, não é isso? Continuando. Isso. Então vamos lá. Olha, aí veja só, é, o Nordeste, continuando aqui, entendendo os aspectos naturais da região Nordeste, certo? Ocupando uma área de aproximadamente 1.554 mil quilômetros quadrados, equivalente a 18% do território brasileiro. Boa A região, noite. boa noite. A região Nordeste é a que reúne o maior número de estados do nosso país. 9 ao todo. Nós temos 9 estados na nossa região, certo? E o clima Certo. e a vegetação da região Nordeste. Vamos entender agora. A região Nordeste possui uma variedade de climas que, embora sejam predominantemente marcados por temperaturas elevadas, apresentam, apresentam regimes de chuvas diferenciados. Nós temos, no geral, o ano todo, temperaturas elevadas, né? Porque o nosso território está entre os trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Mas Desgraça, qual vem o só pedir território, com mais catinga. Aí precisamente, dorme no grude, dorme na está sujeira. Deus me próximo à livre. linha do Equador também. Então, nós temos grande intensidade de raios solares. Por isso, a temperatura o ano todo, em média, no Nordeste é alta. Né? E quais os climas, professor, da região Nordeste? Nós temos o clima já no finalzinho do Maranhão aqui, ó, na parte oeste do Maranhão, é equatorial, igual a região, parecido com o da região norte do Brasil. Clima tropical típico, que é esse, que é o da parte interiorana do Maranhão, né? Pouco do Piauí, um pouco já puxando para o centro do Brasil. Bahia, né? E o clima tropical úmido, que é um clima que é dessa parte mais interiorana, né? Aqui do interior do Nordeste, né? Não, desculpa, do interior do Nordeste, na parte litorânea. O clima tropical úmido é da parte litorânea do Nordeste. Foi mal. Ele está parecido as cores, né? Se a gente observar. E o clima semiárido é esse clima aqui, ó, de maior escala do Nordeste, tá vendo? Ó? Que pega aqui o interior de Pernambuco, Piauí, ó, né? Hum, Ceará, boa parte do Ceará, o clima do Ceará, a maior parte do Ceará é do semiárido, certo? Entenderam? Então, nós temos aí 4 grandes climas no Nordeste. O clima
equatorial, que é da parte próxima, já no finalzinho do Maranhão, certo? O clima tropical típico, certo? O clima tropical úmido, que é o do litoral, e o clima semiárido, que é o do interior do Nordeste, certo? A região Nordeste tem uma média de precipitação anual, certo? No litoral, que é no clima tropical úmido, nós temos 2.400 milímetros anuais, 2.100 varia, certo? Entre 2.100 e 2.400. Aí, quanto mais puxa para o interior, mais a quantidade de chuva é escassa, vai diminuindo, tá vendo? E aqui no interior, o Cariri, para o sertão nordestino, é até 600 milímetros anuais. Muito pouco, né? Em algumas áreas da faixa litorânea, onde prevalece o clima tropical úmido, as chuvas atingem aproximadamente 2.300 milímetros anuais. Já em direção ao interior, vai se reduzindo. Né? Em grande parte do sertão, o volume das chuvas é registrado em média em torno de 700 milímetros anuais. 600 a 700 milímetros anuais, certo? Então, com base no mapa aí ao lado e nos mapas da página anterior, podemos perceber a interdependência entre clima e vegetação no Nordeste. Então, vamos lá. As áreas onde predominam os climas mais úmidos correspondem às florestas, né? Tanto na faixa litorânea, como a floresta tropical, quanto no extremo noroeste, no estado do Maranhão, onde encontramos porções da floresta amazônica. Já no interior, onde predomina um clima mais seco, desenvolve-se a vegetação adaptada a menor umidade, que é a caatinga. Tá vendo? Então, as formações vegetais aqui, ó, do Nordeste. No litoral, nós temos os manguezais, né? Que a gente tanto falou já, certo? Isso. A Mata Atlântica, os resquícios de Mata Atlântica, que também chama de vegetação litorânea. Ó. Essa parte da vegetação litorânea, que é no litoral, certo? Aí o verdezinho nós temos aqui, ó, parte de florestas tropical, ainda mata tropical, mata atlântica, né? E puxando para essa parte aqui interiorana do Nordeste, né? Nós temos a Caatinga. Veja que o domínio da Caatinga é bastante extenso, não é isso? Já entre o Maranhão e o Piauí, a Mata dos Cocais, ó, essa Mata dos Cocais, a floresta amazônica já é próximo ao Paraná, Paraná não, ao Pará, próximo ao Pará, certo? No oeste do Maranhão. Tá vendo aí? Então, tem todo esse contexto aí, né, de vegetação no Nordeste, certo? Certo. Então, vamos lá. A hidrografia da região Nordeste. A rede hidrográfica da região Nordeste é fortemente influenciada pela escassez de chuva na região, tá vendo? Então, o grande problema, né, da rede hidrográfica nossa é o período de estiagem, que é muito prolongado, principalmente no interior do Nordeste. A estiagem em períodos prolongados do ano faz com que as águas de muitos rios temporários desapareçam de seu leito durante esse período. A população local busca outros meios para obter água, recorrendo a poços, de onde retiram água de aquíferos, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, a questão aqui da hidrografia da região Nordeste, tá vendo? Então, muitos rios nossos são temporários, eles secam muito devido ao período de estiagem prolongada do interior, do Nordeste principalmente, certo? As sub-regiões nordestinas. Então, o grande problema do interior do Nordeste é a seca, né? E aí a seca é um flagelo natural e alguns projetos estão sendo adotados, né? Principalmente, houve agora a transposição do Rio São Francisco, nos 2 eixos foram inaugurados, né? Levando água para o sertão, para o interior do Nordeste, da Paraíba, o interior da Paraíba, que é fundamental para, vamos dizer, diminuir o sofrimento, né, do sertanejo, certo? Verdade. Então, mas ainda é complicado, muito complicado, porque a estiagem é pesada. As sub-regiões nordestinas. Vamos falar agora das sub-regiões do Nordeste. O Nordeste tem 4 grandes sub-regiões. Essas 4 sub-regiões que completam
a região Nordeste. Quais são, professor? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Né? A Zona da Mata está aqui próximo ao litoral, o Agreste é a zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, certo? E o Meio Norte, certo? Então, o Meio Norte, que é entre Piauí e Maranhão, já aqui, Meio Norte, porque já é a transição puxando para o norte do Brasil, não é isso? Vamos lá. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessas sub-regiões rapidinho. O Meio Norte é a região localizada entre o sertão e a floresta amazônica, tá vendo? Que fica na região Também. norte do país. Tô vendo. É, nas áreas mais próximas do sertão, desenvolve-se a vegetação de cerrado. Já em sua porção oeste, predomina a vegetação densa e úmida da floresta amazônica. A área central do meio norte é ocupada, em sua maior parte, por uma vegetação conhecida como Mata dos Cocais. É a vegetação típica do meio norte, né? Entre o Maranhão e o Piauí, composta principalmente de palmeiras, como o babaçu e a carnaúba. E o babaçu e a carnaúba serve tudo, né? Serve de tudo. É. Então, é muito importante para a economia do meio norte o babaçu e a carnaúba, certo? O sertão, que é outra, a nossa sub-região aqui, uma sub-região, né, importante. O sertão ocupa grande parte da área do Nordeste, tá vendo? Essa sub-região corresponde praticamente à extensa área de ocorrência do clima semiárido. Então, qual o clima da região do sertão? Semiárido. No interior nordestino, chove pouco. Nessa sub-região desenvolve-se a caatinga. Qual é a vegetação típica do sertão? A caatinga. Olha aí um exemplo aí, ó, de caatinga aí, ó. Nós temos aí, ó, tem o mandacaru, né? Tem o xique-xique, tem o próprio cactus, né? Nessa sub-região desenvolve a caatinga, vegetação adaptada aos longos períodos de estiagem. Na escassez das chuvas, a vegetação de caatinga apresenta galhos secos, espinhosos e sem folhas. Já nas estações chuvosas, as plantas de caatinga cobrem-se das folhas verdes, transformando a paisagem. No sertão, além da pouca quantidade de chuva, a sua irregularidade constitui um problema ainda maior, pois quando ocorrem as precipitações, elas geralmente se concentram em poucos meses do ano. Quer dizer, chove pouco, é o flagelo da seca, como se fala, né? O grande problema do interior do Nordeste. O Agreste, que é outra, é uma região entre a Mata Atlântica e o sertão, chama-se Agreste, certo? Essa Agreste. sub-região nordestina constitui uma transição entre zona da mata e sertão. O Agreste, dessa forma, possui formações vegetais com características de cada uma das sub-regiões vizinhas, sobretudo nos limites de sua extensão. Os tipos de ocupação humana no Agreste são diversificados. Em geral, predominam as pequenas propriedades, aquelas localizadas nas porções mais úmidas, dedicam-se à policultura, com cultivo de feijão, milho e mandioca. Já situadas nas áreas mais secas, são destinadas principalmente à pecuária. Então, as áreas mais úmidas do Agreste, temos aí a policultura, feijão, milho, mandioca e etc. Já as áreas mais secas do Agreste é a pecuária, a criação de animais, principalmente de bode, né, caprinos, né, que é resistente à questão da seca e também o caprino é bom porque ele come tudo, né? A zona da mata, que é a nossa zona, que é onde a gente vive, abrange a porção leste, ou seja, oriental do Nordeste. O clima úmido propiciou o desenvolvimento da densa floresta tropical, que nessa área também é denominada Mata Atlântica, tá vendo? A zona da mata constitui a área mais povoada e com maior desenvolvimento econômico do Nordeste, tá vendo? Então, nós somos a região mais povoada. Diante disso, após séculos de expansão de lavouras, monoculturas, como a cana-de-açúcar e o cacau, e de crescimento urbano e industrial. Atualmente, a Mata Atlântica no Nordeste encontra-se intensamente alterada, desmatada, né? Com apenas algumas É. áreas remanescentes, certo?
Como Certo. vimos aí, ó, em grande parte do sertão chove pouco, tá vendo? O volume de chuvas registrado durante o ano é de aproximadamente 700 milímetros, ou seja, muito pouco. No entanto, existem áreas dessa sub-região, principalmente onde predomina o clima semiárido, em que a quantidade de precipitação registrada é ainda menor. Tá vendo? Muitas vezes não ultrapassa 500 milímetros anuais, quer dizer, é um problema, né? A questão da seca no sertão. A irregularidade da ocorrência de chuvas no semiárido nordestino e até mesmo sua escassez tem como causa principal o quê? Dois fatores naturais diferentes: o deslocamento das massas de ar e a interferência do relevo regional. Então, a interferência da massa do relevo do Planalto Borborema interfere as nuvens de ultrapassar aquele planalto, barrando, servindo como barreira natural. E aí as nuvens não passando, vai o quê? Ficar uma parte sem água, sem chuva, certo? Porque as nuvens não se condensam. E aí não ultrapassa a barreira do Borborema. E aí é um aspecto natural. E o outro é a massa de ar, né? Que ao longo do seu percurso, as massas de ar que atuam na região Nordeste podem perder tanto a umidade original, passando a apresentar características de massas secas, quanto a força, não conseguindo chegar até o interior do sertão, tá vendo? Esse fato Tô interfere vendo, diretamente na tô ocorrência ou vendo. não de chuvas no semiárido nordestino. E, consequentemente, certo? Agora, No ô professor, quando chove fica verdinho, né? Fica tudo verdinho, né? É, mas é tão rápida a chuva que aquilo ali é uma enganação. Depois volta tudo e volta às vezes até Volta pior. tudo que Viu? era antes, né? É, isso, é. Pronto. Então aí você viu também que eu falei, né, das chuvas orográficas, porque o Planalto da Uhum, Borborema serve como uma barreira, tá vendo? Se concentrando aqui nessa uhum, barreira, chove aqui no litoral e no Brejo, certo? E aí não ultrapassando o Planalto da Borborema. Consequentemente, as nuvens vão ser mais escassas aqui para o interior. Né? Aqui ocorrem as ditas chuvas orográficas, no próximo ao sopé do Planalto da Borborema. E aí, como não ultrapassa as outras nuvens, aí você tem a falta de água, falta de chuva. É a hum, explicação. Certo? certo. A ocorrência da seca no sertão, para fechar por hoje. No sertão nordestino, quando a ausência de chuvas prolonga-se de um ano para outro, estendendo-se por um período maior que o normal, caracteriza-se o que denominamos de período de seca, tá vendo? Então, esse período da Ok, seca é a ausência de chuvas prolongada em termos de um ano, certo? Então, esse é o certo. período da seca. As secas podem ser agravadas nos anos em que ocorre o fenômeno El Niño, que é um fenômeno que ocorre que atrapalha a questão das chuvas. Esse fenômeno modifica a dinâmica das massas de ar e atua no deslocamento das águas do Oceano Pacífico. Essa mudança acarreta em quê? Alterações climáticas em várias regiões do planeta. No Uhum, Brasil, ocasiona chuvas em excesso no sul e secas prolongadas no Nordeste brasileiro, que é a nossa região. Certo? Então temos aí a certo. questão do polígono das secas, ó, que o governo federal, para o efeito de planejamento, criou entre os anos de 36 e 51 uma regionalização que delimitou o polígono das secas. Trata-se de uma área com pouco mais de 970 mil quilômetros quadrados, que compreende aproximadamente 2/3 da região Nordeste e parte do norte de Minas Gerais. Essa parte aqui todinha do mapa aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui que é a área do polígono das secas. Os programas do governo em combate aos efeitos da seca sobre a população restringem-se basicamente a essa demarcação, mas há áreas além dela, essencialmente tão ou mais prejudicadas pela falta de chuva e de recursos, em razão da ausência de investimentos, certo? Então, o polígono das secas é uma área criada para se investir, certo? O governo federal criou. Porém, tem muito desvio de recursos, né? Os políticos, né? Pronto. Aí depois É. a gente trata da convivência com a seca, né? A gente diz que o homem nordestino, o sertanejo, né? Ele é adaptado a esse Olha período como de tá estiagem, sequinho né? lá, né, professor? É Chega a muito ver a seco, né? terra. É isso? Isso. Então, como é que eles fazem para essa adaptação? A pecuária tem que ser uma pecuária, a criação de animais resistente a esse período, né, de estiagem, certo?
O gado também, o gado muitas vezes em alguns lugares fica muito magro, né? Em outros eles fazem uma adaptação do cacto, né? Daquele, como é, da palma, né? Da Da palma para dar palma, ao gado, né? Para o gado resistir, certo? Então, o para não morrer sertanejo, de fome, né? Para ele, não morrer de fome. isso, para o sertanejo, ele é um homem bravo acima de tudo, né? Porque consegue É, resistir a essa coisa de faltar, da falta de água. Então, essa situação é conhecida por indústria da seca. É alimentada por uma minoria que estimula a sua manutenção, a fim de continuar usufruindo de tais benefícios. Então, a indústria da seca o que se diz, é um termo usado para essa questão das verbas que o governo federal, né, com a Sudene, que foi criado e tal, né, criou, e esses fazendeiros, né, do interior do Nordeste, muitos deles desviavam os recursos, né? E aí virou a famosa indústria da seca, porque os recursos vinham, mas eram desviados. Recursos que eram para fazer, criar, né, vamos dizer, açudes, né, se criou-se açudes em propriedades particulares, ou seja, havendo um verdadeiro desvio de recursos. A isso se chamou indústria da seca. Podemos afirmar que os problemas do sertão nordestino estão relacionados, em grande parte, às questões políticas e sociais, e não apenas à questão natural, né, que é normal. A seca é uma coisa natural, acontece no interior, mas aumenta ainda mais com essa questão da corrupção, do desvio de verbas, certo? Então, é. pronto. Com isso, fechamos essa aula de hoje. Ai, Paramos foi em ótimo. Assisti duas indústria da aulas, seca. graças a Deus. Fico feliz. E a minha média da prova? Depois eu vou lhe dizer, ó, Hum, então vamos fazer o seguinte, eu vou postar a atividade daqui a pouco, ok? Vou pronto. finalizando a aula,